Graças e paz, irmãos. É uma alegria grande estar com vocês para deixar mais um vídeo. Estou aqui no quarto do meu netinho, no Rio de Janeiro, e não podia deixar de colocar alguma coisa para que vocês possam meditar, né? E eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre um assunto até dentro do que a gente está falando, sobre Apocalipse, sobre anticristo islâmico, sobre o anticristo, coisas que nos interessam bastante, não é verdade? E eu gostaria de falar sobre o que acontece no Oriente Médio. Claro que a gente vai falar em linhas gerais, falar algumas coisas, não é? E eu diria assim, chamaria de conflito em família no Oriente Médio. Conflito em família no Oriente Médio. E acredito que isso vai interessar a muitos, né? A muitos. Por exemplo, podemos fazer assim um resumo do que vou tentar abranger neste vídeo, né? Que Abraão é chamado o pai de todos os que creem, mas apenas através de Isaac, Jacó e seus descendentes é que Deus prometeu cumprir a sua intenção de estabelecer o reino de Deus na terra e oferecer salvação a todos nós. Eu vou falar um pouquinho sobre os erros de Abraão que geraram um grande conflito que está sendo experimentado em nossos dias em Israel e no Oriente Médio. Abraão também é considerado pai dos árabes. Ele também é. Veja só, o nosso século ele é conhecido como um dos mais turbulentos da história da humanidade, né? Eu acredito que você vai concordar comigo sobre isso. E durante os anos, os últimos anos que nós temos observados, né, olharmos mais para trás ainda, lá pelo começo do século XX, logo nos primeiros 45 anos, nós podemos nos lembrar de duas tremendas guerras, que nós chamamos de duas guerras mundiais, nas quais milhões e milhões de pessoas pereceram. Eu acho que até hoje, no século XXI, ninguém esquece dessas coisas, né, dessas guerras. E o século XX foi o século em que o comunismo começou a florescer na Rússia, se espalhou ao redor do mundo, né, e também nós vimos o colapso interno, né, do comunismo, vividamente demonstrado no desmantelamento do Muro de Berlim. Eu acredito que muitos que são da minha idade se lembram bastante desses fatos, né? E, além do mais, foi no século passado, no século XX, que nós vimos a ascensão de um espírito sinistro que enganou o povo através, vamos dizer, da tentativa de solucionar o chamado problema mundial judaico. O mesmo espírito foi responsável pelo surgimento da estrutura de poder antissemita mais temida que o mundo já conheceu. Mais de 6 milhões de judeus pereceram nas mãos do assassino regime nazista alemão, sob a liderança de Hitler. Agora, nós também tivemos a oportunidade de observar algo que muitas vezes eu falo nos meus vídeos, algo interessantíssimo, que foi o retorno dos judeus
a terra de seus pais. Já no final do século XIX, os primeiros colonizadores judeus, eles começaram a chegar à terra. Não é? Isso tudo para cumprir a profecia, não é, dos antigos profetas, tais como Ezequiel, quando Ezequiel 37, capítulo 37, fala do Vale dos Ossos Secos, ali fala do retorno, do ressurgimento, do nascimento, né? Eu posso até dizer assim, da ressurreição, fica melhor, da nação de Israel. Não é? Eles começaram, tudo, a Bíblia vai se cumprir sempre. Não se engane, a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Eles se uniram com aqueles que já estavam ali e começaram a cultivar as partes do território chamado de Palestina. O objetivo deles era restaurar a terra, trazê-la de volta à vida e produzir comida para o povo que ainda haveria de chegar. Esse era o maior interesse deles naquela época. E nos primeiros dias, a terra parecia sem qualquer esperança, não é? Mas os judeus persistiram. O segredo sempre é esse: persistir, não desistir. E eu lembro aqui uma palavra nossa, né? Aquele que perseverar ou persistir até o fim será salvo. Para nós nos lembrarmos do Evangelho nesse pouquinho de história que eu estou passando para vocês. Eu tenho algumas anotações aqui para não perder a data, não errar a data e lembrar disso, não é? Que a terra parecia sem qualquer esperança, mas os judeus persistiram, perseveraram, e o fruto de seu trabalho foi a fundação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que foi no dia 13, mas eu creio mesmo que foi no dia 14. Não, se eu estiver errado, me perdoe, eu acho que a idade às vezes me atrapalha um pouquinho na memória, tá? Mas no dia 14 de maio de 1948. E desde aquela época, o foco das atenções transferiu-se dramaticamente do Novo Mundo, os Estados Unidos, para o Velho Mundo, o Oriente Médio, como sendo o centro do futuro. Me permitam falar assim, como sendo o centro do futuro. Vocês podem ver que todos os dias nos jornais nós vemos notícias sobre aquela área onde Israel vive. E, paralelamente ao desenvolvimento do moderno sionismo, com o seu alvo de fazer os judeus voltarem à terra de Sião, surgiu também a fenomenal explosão da importância das nações árabes. Nações já muito esquecidas, agora são notícias diárias nos jornais, tanto televisivos quanto os impressos. De repente, irmãos, e sem que se pudesse esperar, o mundo industrializado viu-se à mercê das nações árabes que controlavam as vastas reservas de petróleo. E enquanto centenas de livros eram e continuam sendo escritos acerca do conflito do Oriente Médio, e um volume assim muito grande de documentos que eu diria quase que inesgotável está à nossa disposição. Nós queremos, eu desejo salientar aqui nessas nossas poucas palavras que o conflito todo não é simplesmente algo político, religioso, militar ou econômico, mas, na realidade, é um conflito familiar. Sim, familiar. Assim como os dois filhos de uma família brigam por um brinquedo,
Tá? Da mesma forma, judeus e árabes continuam a brigar pela herança. E que herança seria esta? A terra de Israel. A terra de Israel. Abraão, o pai da fé, ele foi o início de Israel e dos árabes. Sim, o homem com quem esse conflito árabe-judeu começou chama-se Abraão. Ele foi uma pessoa singular, uma pessoa única, porque recebeu uma promessa muito especial diretamente de Deus, o Criador. Sim. No capítulo 11 de Gênesis, lemos, a respeito da tentativa malograda de unidade mundial através da Torre de Babel. Ali já começou tudo, que supostamente deveria atingir os céus, como se isso fosse possível, né? É uma coisa que a gente para pensar, atingir os céus com uma torre. Será que cabe na cabeça de alguém? Pois é, coube na cabeça de muitos, não é? Em Gênesis 12, nós podemos ler, leia comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, olha só. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, na verdade, Abrão, naquela época ele se chamava ainda Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, eu acabei de ler com você e para você. Não se trata, meus amados, de uma bênção pronunciada por um sacerdote, por um profeta ou algum grande dignitário. Esta bênção, ela foi confirmada pela promessa quádrupla dada a Abraão por ninguém menos que o próprio Criador dos céus e da terra. O Deus eterno que sempre foi e que é e que sempre será. Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, ele sempre será Deus. Esse homem, Abraão, foi instruído por Deus a deixar tudo para trás e fazer uma jornada à Terra Santa. Ele teve de deixar seu país, sua parentela, até mesmo a casa de seu pai e viajar, como vocês todos sabem, para um lugar ainda desconhecido a ele. E esse homem confiou no Deus vivo que lhe havia falado. Uma das características singulares de Abraão foi que ele fez aquilo que foi instruído a fazer. Ele creu em Deus. Ele creu em Deus. Eu gosto de repetir isto. Ele creu em Deus, no Criador dos céus e da terra. E, tendo crido em Deus, imediatamente agiu. Não ficou esperando, não. Deus falou, ele agiu. E por esse motivo nós podemos ler no Novo Testamento, para vir Abraão a ser o pai de todos os que creem. Onde é que está isso no Novo Testamento, pastor Aragão? Está em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Abraão, meus amados, era um homem admirável, era um servo fiel do Senhor, e ele creu em Deus mais do que em
qualquer outra coisa. Todavia, em algumas ocasiões, Abraão permitiu que a sua carne corresse em paralelo à sua vida de fé, igualzinho a nós. Nós somos cristãos, nós somos habitação do Espírito Santo, mas muitas vezes nós obedecemos à voz da nossa carne. Nós deixamos a carne vencer. E por isso, o conflito que vemos hoje no Oriente Médio pode ser remontado às origens desse grande patriarca do povo de Israel e dos árabes. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão e os árabes? Vamos? Podemos prolongar mais um pouquinho nosso vídeo? A paciência de Sarai, esposa de Abraão, esgotou-se primeiro. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão concordou, aceitou e anuiu ao conselho de Sarai. Tá? Isso em Gênesis 16, verso 2. Confira lá, por favor. Confira sim. Quando deixar a referência, vai conferir. Eu anoto aqui, digamos que eu tenha anotado errado. Abraão, que tinha 86 anos de idade, teve um momento de fraqueza. Ele se esqueceu de Deus. Você já se esqueceu de Deus? Eu confesso para vocês que eu já. Teve vezes que eu pensei no Aragão, quando deveria ter pensado no Eterno. Eu não sei se isso alivia um pouquinho a minha consciência, saber que um homem tal como Abraão também se esqueceu de Deus uma vez. Ele se esqueceu de Deus. E, logicamente, chegou ao ponto onde também deve ter pensado: nós temos que fazer alguma coisa. Não é assim? Muitos acham que a profecia que fala do arrebatamento, que o arrebatamento está demorando muito a se cumprir. E tem muita gente inventando de tudo com esse pensamento: nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que impedir a nova ordem mundial, nós temos que impedir isso, impedir aquilo. Nós temos, irmãos, Abraão cedeu a carne e quis apressar, ouvindo a voz da sua esposa, o cumprimento da profecia de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. E pode bem ser que ele tenha concordado com Sarai, sim, julgado ser essa a solução do Senhor. E, deste modo, seguido o conselho de sua esposa. Eu creio que tenha sido isso o acontecido. Porque, logo no verso 4, diz assim: ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido ela, a escrava, foi sua senhora por ela desprezada. Obviamente, meus amados, esse não era o caminho de Deus. Não era. E imediatamente começaram os problemas. Sarai, esposa de Abraão, agora era desprezada aos olhos de sua escrava. E Agar, que deu a Abraão um filho, o seu primogênito, chamado Israel, deixou de ser a serva que ela era antes. É com certeza que nós sabemos que isso teria que acontecer mesmo. Ela, sendo a mãe do filho de Abraão, iria desprezar a esposa de Abraão, que era sua senhora. Se Abraão
e Sara reconheceram que aquilo que fizeram estava errado, não há evidência nas Escrituras, não há evidência disso. 13 anos mais tarde, entretanto, Deus falou a Abrão, né? Só que desta vez, Abraão estava com 99 anos de idade. E Deus falou repetindo novamente a promessa que ele fizera anos atrás. Mas então, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Abrão significa pai das alturas, ou pai exaltado. E Abraão significa pai de multidão. Pai de multidão. E depois de receber outras instruções, Abraão, aparentemente, eu só posso dizer aparentemente, começou a pensar que Deus estava confirmando Ismael como sua semente escolhida. Porque ele orou da seguinte forma: tomara que viva Ismael diante de ti. E você encontra essa oração lá em Gênesis, capítulo 17, verso 18. Mas Deus que não dorme, o nosso Deus não dorme, rapidamente corrigiu Abraão. Ele disse: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Isso no verso 19 do capítulo 17. E, apesar disso, meus amados, Deus afirmou especificamente que ele havia ouvido as orações de Abraão a favor, imaginem, de Ismael. Olha as palavras dele. Escute, eu estarei lendo aqui agora no verso 20 da palavra de Deus. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Entretanto, Deus enfatizou que Ismael não, eu disse não, Ismael não era o portador da aliança, mas sim Isaque. Porque Deus continua falando no verso 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Deus não falha, meus amados. E Deus não precisa da nossa ajuda para fazer cumprir as suas promessas, as suas palavras. Não precisa que nós o ajudemos. Não precisa que a gente tente apressar a Deus. Deus fará tudo no tempo certo, na hora certa, na hora exata. Não adianta eu querer. Tudo só acontecerá no devido tempo. A paz entre Israel e os palestinos virá na hora certa. O arrebatamento da igreja virá na hora certa. A volta de Jesus na hora predeterminada por Deus, exatamente para salvar Israel na batalha do Armagedon e instaurar o reino de Deus na terra. Pelo menos por 1000 anos será na terra, antes que nós possamos entrar na eternidade. Não podemos forçar Deus a agir no nosso tempo. O tempo dele é o Kairos, o nosso é o Cronos. E ele age no tempo dele.
Por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir. Por isso que todas as tentativas de paz entre Israel e os chamados palestinos não dá certo. Sempre se frustra. Sempre se frustra. E há coisas que a gente tem que chamar a atenção. Eu vou aqui dar um break aqui, um instantinho no meu assunto, só para dizer para vocês, por exemplo, sempre se diz que o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Mas cresce por quê? Por evangelização? Não. Eles seguem o Alcorão. Nós seguimos a Bíblia. O que os cristãos fizeram? Pode observar as famílias dos cristãos hoje, e de uns tempos para cá, já de bastante tempo para cá, é formada de marido, mulher, e de, no máximo, 2, 3 filhos no máximo. Se ele extrapolar, 4 filhos. Mas a maioria que só quer ter um filho. Ora, o Senhor disse, ensina a criança no caminho que ela deve andar e que quando crescer não se desviará dele. Mas nós, cristãos, acreditamos que a família tem que ser contida, tem que ter um limite. E começamos a controlar a natalidade. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu estou dizendo, mas preste bem atenção. Enquanto nós controlamos a natalidade, os seguidores do Islã não controlam, e suas esposas geram 10, 12 filhos ou mais. E o que acontece? A população cristã diminui e a população que segue o Islã cresce. E eles já crescem sendo ensinados, pasmem, aos 7, 8, 10 anos, já são ensinados a pegar em armas poderosíssimas para guerrear contra os chamados infiéis. E quando o Islã usa a palavra infiel, ele está se referindo a nós. E as pessoas vão vendo se cumprir tudo e vão dizer, não, mas o Islã cresce muito, mas não por evangelização, não por conversão, mas por ensino às suas crianças que vão se multiplicando mais e mais. Mas deixa eu falar um pouquinho agora, voltando ao nosso assunto, sobre as bênçãos de Ismael. A escolha de Isaac, meus amados, não diminuiu a tremenda bênção sobre Ismael. Ismael deveria ser abençoado, deveria ser frutífero, deveria multiplicar-se, não apenas de maneira normal, mas, como diz a palavra, extraordinariamente. Ele seria pai de 12 príncipes. 12 príncipes. E não se tornaria apenas uma nação, mas sim uma grande nação. O cumprimento dessa profecia encontra-se em Gênesis 25. Nós lemos da genealogia de Ismael, de quem, sem sombra de dúvida, surgiram 12 príncipes. Ismael, portanto, meus amados, não deve ser menosprezado ou rejeitado, pois Deus deu a ele e a seus descendentes grandiosas bênçãos e promessas que acabamos de citar, que acabei de falar. Entretanto, os descendentes do filho de Abraão, Ismael, tornaram-se inimigos ferrenhos de Israel. Dê uma olhadinha no Salmo 83. Dê uma olhadinha lá. E permanecem assim até o dia de hoje, até este momento em que eu, pastor Aragão, estou falando com vocês. Um artigo de jornal, um artigo antigo,
de 95, eu tenho mania de guardar essas coisas velhas, ele retrata isso claramente. Veja só, eu vou falar resumidamente, é lógico. Fotos mostrando policiais palestinos levantando a mão para fazer a saudação nazista aumentaram a ansiedade entre os sobreviventes do Holocausto, de acordo com psiquiatras do Hospital Beit-Holim, que pesquisaram a capacidade dos sobreviventes do Holocausto de suportarem o presente. Os doutores Yehudit Rapaport e Shalom Robson, do Centro dos Estudos do Holocausto, descobriram seus pacientes através do Yod Hashem. Os entrevistados disseram que tudo que os relembrasse da época nazista, incluindo a foto publicada nos jornais de Gaza daqueles policiais palestinos fazendo a saudação nazista, intensificava o sofrimento deles. Isto saiu no jornal Jerusalém Post, do dia 28 de janeiro de 1995. Eu tenho muitos retalhos de jornais aqui com coisas que me interessavam, que me interessam, porque eu já venho estudando escatologia há 44 anos. E sempre procuro compartilhar com meus irmãos para que todos possamos aprender a palavra de Deus. Vamos aproveitar este momento ainda e falar sobre outros descendentes de Abraão. Sara, a amada esposa de Abraão, depois de dar à luz o filho da promessa, com 90, incrível, né? 90 anos de idade, acabou morrendo aos 127 anos, após Abraão ter enviado o seu servo para procurar uma esposa para Isaque, o que, incidentalmente, fornece-nos um quadro profético da noiva de Cristo, claro. Depois, ele achou, obviamente, que o seu chamado estava completado. Sim, é assim, se você analisar direitinho, você vai ver. Abraão representa o pai, Isaque representa o filho, e, meu Deus, como falhou agora a memória, o servo de Abraão, que foi buscar a noiva para o seu filho Isaque, ele representa o Espírito Santo. Leia em Gênesis, que você vai achar isso interessantíssimo. Interessantíssimo. Perdoe minha falha de memória agora, meus amados. Eu sou bastante falho e já tenho uns lapsos de repente, embora já tenha lido a Bíblia muitas e muitas vezes e cite esse nome daqui a pouquinho, talvez até sem querer aqui, mas nesse momento houve um lapso aqui. Mas veja, depois que Isaque se casou com Rebeca, a noiva, Gênesis 25 diz o seguinte: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que ele tinha,
eu ia dizendo Quetura, mas das concubinas. Ele deu presentes e ainda em vida, meus amados, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Sim, é isso mesmo, capítulo 25 de Gênesis, de 1 a 6, você pode conferir isto. Abraão, já em idade avançada, criou outra família. Agora, se nós formos pesquisar sobre a genealogia dessa família, descobriremos que os filhos de Abraão com Quetura também se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Israel. E, portanto, nós podemos ver claramente que os árabes em geral, que reivindicam ter Abraão como pai, certamente pertencem à mesma família e estão ligados a Israel. Vamos mais um pouquinho? Vamos, por incrível que pareça, só para atiçar a curiosidade de alguns, falar sobre Abraão e o 666. Todos sabemos que Abraão é o pai da fé. Ué, e o que eu quero falar sobre 666? Está inventando aí, pastor Aragão? Vejam só, irmãos, é muito interessante. Eu gosto desses detalhezinhos. É muito interessante o fato de que a morte de Abraão, é descrita para nós no versículo de número 666 do Antigo Testamento. Gênesis 25, 7 e 8 diz: foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Quando eu reparei que a vida fiel, ou melhor, do fiel servo Abraão, pai de todos os que creem, terminou no versículo 666 do Antigo Testamento, embora reconhecendo que os versículos não eram numerados no manuscrito original da Bíblia, eu descobri, imaginem, para minha enorme surpresa, que no Novo Testamento também é no versículo 666 que encontramos Jesus, o Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé, descrevendo a sua própria morte. Esse versículo é o 18 do capítulo 20 de Mateus. É o versículo número 666 do Novo Testamento. Jesus diz o seguinte: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. A diferença distinta, entretanto, repousa no fato de que, diferentemente da morte de Abraão, a respeito da qual Moisés escreveu, o Senhor Jesus profere uma profecia da sua própria morte. Foi, meus amados, através de Abraão e sua semente, que Deus haveria de mostrar profeticamente como ele redimiria a humanidade da escravidão do pecado e da opressão de Satanás. Quando Abraão finalmente recebeu o descendente prometido, a possibilidade dele se tornar
o patriarca de uma grande nação veio a ser real. Mas lemos então acerca daquela afirmação chocante endereçada a ele. Veja só, toma teu filho, teu único filho. Olha, Abraão já era pai de Ismael. E Deus diz, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Me chamou muita atenção o fato dele dizer teu único filho. É preciso enfatizar aqui as seguintes palavras, meus amados. Teu único filho a quem amas. É preciso dar ênfase. Deus não menciona aqui o outro filho, Ismael, mas especificamente identifica Isaque como o único filho e herdeiro da promessa. Isso nos relembra do Senhor Jesus Cristo, de quem Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17, verso 5. Meus amados, eu pretendo dar continuidade a esse áudio, mas como a esse vídeo, né? Não áudio apenas, a esse vídeo, porque eu ainda quero falar sobre o momento mais difícil de Abraão, quero falar sobre a obediência de Abraão, quero falar sobre os erros de Abraão. Então eu vou classificar este vídeo aqui agora como conflito em família, né? Conflito em família no Oriente Médio, parte 1. E logo, logo estarei gravando para vocês a parte 2, onde falarei, amados, do momento mais difícil de Abraão, da obediência de Abraão, os erros de Abraão, não é? Vou falar também sobre Ló, escolhendo a esquerda, aquele negócio todo. Nós vamos falar coisas que eu tenho certeza vocês serão edificados pela palavra de Deus, por esses vídeos em que nós buscamos compartilhar com vocês o que nós temos aprendido. Você já me conhece, sou o pastor Aragão, né? E já há 44 anos servindo ao Senhor, e pela graça do Senhor, pela grande misericórdia do Senhor, já tendo lido a Bíblia aproximadamente umas 120 vezes, de ponta a ponta, e pela graça do Senhor, ministrado os estudos bíblicos de coração puro, sem torcer de maneira nenhuma as Escrituras. Eu tenho, na verdade, muitos pecados, muitos erros, mas não tenho, graças a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o pecado de deturpar as Escrituras. Jamais faço isso. Eu, de coração limpo, puro, eu procuro compartilhar com vocês. Peço a vocês que, depois que assistirem ao vídeo no YouTube, possam clicar ali no gostei, ou compartilhar com outros amigos, não é? Compartilhar, indicar, fazer o seu comentário. Se você concorda, discorda. Se você discordar, você tem esse direito, Jesus nos fez livre, mas eu vou agradecer o seu comentário. E se você ainda não tiver se inscrito no meu canal, no YouTube, inscreva-se. Vai ajudar o pastor Aragão. Deus te abençoe muito. E qualquer falha de minha parte, os lapsos ou alguma coisa, vocês me perdoem e orem por mim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos dizer amém?